legal, em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Concedo a palavra ao deputado Léo Barbosa, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não havendo quórum para deliberarmos as atas que está sobre a mesa, no momento oportuno, iremos colocar na discussão e em votação. Concedo a palavra ao deputado Léo Barbosa, primeiro secretário, para proceder à leitura das matérias constantes do expediente. Proposta de emenda constitucional número 04 de 2021, de autoria do senhor deputado Helenil da Penha e outros, que dá redação ao inciso 12º do artigo 33º da Constituição do Estado do Tocantins. Só um minutinho aí, Léo. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dando prosseguimento, presidente, projeto de resolução número 03, de 2021, de autoria da Comissão Executiva, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Pugmil, solicitando a prorrogação da decretação do estado de calamidade pública no referido município. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e junte-se ao processo referente ao decreto de calamidade pública de Pugmil. Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Palmas, que solicita a prorrogação da decretação de estado de calamidade pública na nossa capital. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e junte-se ao processo referente ao decreto de calamidade pública de Palmas. Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, solicitando a prorrogação da decretação do estado de calamidade pública no referido município. A publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e junte-se ao processo referente ao decreto de calamidade pública de Santa Terezinha. Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Sampaio, solicitando a prorrogação da decretação de estado de calamidade pública no referido município. Encaminhe a publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e junte-se ao processo referente ao decreto de calamidade pública. Não há mais matéria, senhor presidente. Não havendo mais matéria no expediente, passamos à apresentação de matérias. Senhoras e senhores deputados que tiverem matéria a apresentar, o momento é oportuno. Pela ordem, deputado Helenil da Penha. Senhor presidente, o bloco composto pelo Democrata e o MDB, um bloco unido, um bloco composto do deputado Nilton Franco, Jair Farias, Helenil da Penha, Valdemar Júnior, Jorge Frederico e Eduardo Siqueira Campos, encaminha aqui a indicação do líder e eu encaminho a Vossa Excelência para que a Vossa Excelência possa proceder à referida publicação. Pela ordem, deputada Valderez Castelo Branco. Senhor presidente, apresento 12 requerimentos devidamente protocolizados. Obrigada. Pela ordem, deputada Amália Santana. Senhor presidente, não é apresentação de matéria, mas eu queria fazer um pedido aos meus colegas deputados. Fui abordada de ontem para cá por muitas lideranças do Estado com algumas ações que precisam ser feitas e todas são barradas pela votação do orçamento. Eu gostaria de pedir aos meus colegas deputados, vamos montar essas comissões e vamos daqui para amanhã
dar um primeiro andamento na votação do orçamento. Está ficando feio para nós. Hoje é 3 de fevereiro. Estou sugerindo e estou com as mãos estendidas para ajudar. Obrigada, senhor presidente. Para a apresentação de matérias, eu passo a palavra ao deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu passo às mãos de Vossa Excelência 2 requerimentos, um que pede a reforma do ginásio de poliesportivo Solon Pova Filho de Dianópolis, e outra, senhor presidente, que me fez levar a essa tribuna esse assunto, que requer o envio de expediente em regime de urgência ao governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, para que adote medidas necessárias para fornecer suporte aos municípios que estão com dificuldades para implementar a vacinação contra o Covid-19. Nós precisamos acelerar a vacinação, atendendo os grupos prioritários, conforme estabelecido. É preciso que haja transparência na vacinação, mas ela precisa acontecer. Alguns municípios têm enfrentado dificuldades, então esse expediente é no sentido de sugerir à Secretaria que adote medidas de suporte a esses municípios, porque a reclamação é geral, as pessoas estão desinformadas e, infelizmente, hoje, nem os técnicos e aquelas pessoas que estão na linha de frente do Covid-19 estão tendo informações adequadas sobre essa vacinação na maioria dos municípios. Digo que é a maioria, não digo que são todos, mas é importante que a gente possa fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fabião Gomes. Senhor presidente, tendo em vista que dia 5 é o dia do papiloscopista policial civil, eu estou ali fazendo uma moção de aplauso. Como amanhã não estarei mais aqui em Palmas, então eu queria que ficasse registrado aí já essa nossa congratulação com essa classe que muito faz pelo Estado de Tocantins. Dia 5, o dia do papiloscopista policial civil nacional. Pela ordem, deputado Valdemar Júnior. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, a nobre segunda secretária, minha querida amiga deputada Amália Santana, nosso primeiro secretário vice-presidente dessa casa, deputado Léo Barbosa, companheiros, deputados, deputadas, amigos, a imprensa. Apresento neste momento, senhor presidente, projeto de lei concedendo o título de cidadã tocantinense, a senhora Wilza Carla Barreira de Souza Lopes. O Wilza é de Goiás, veio residir em Palmas em 1995, onde constituiu família com o amigo Rafael Fernando Lopes, com quem teve 2 filhos. Servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda, desde o dia 15 de janeiro de 1989. Uma pessoa que tem contribuído muito para o crescimento do nosso Estado. E apresento requerimento, senhor presidente, solicitando ao governador do Estado, para que possamos providenciar uma segurança privada ou contratação de uma segurança maior para o Hospital Regional de Porto Nacional. Ontem à noite, por um acidente realizado com a minha sogra, eu fui ao Hospital Regional de Porto Nacional, já por volta das 10h30, 11 horas, quase meia-noite, deputado Zé Roberto, e percebi a vulnerabilidade que se encontra o acesso ao interior do hospital. Então, a pessoa que ali está na portaria, preenchendo fichas, recebendo os pacientes, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que estão ali trabalhando no período noturno, os médicos, estão todos suscetíveis à própria sorte, justamente porque não tem uma segurança especializada na recepção, na portaria, para impedir qualquer cidadão ou qualquer pessoa que tenha a má intenção de praticar o mal, adentrar o recinto. A prova disso é que, há pouco tempo atrás, nós tivemos lá um incidente grande, onde membros de uma facção adentraram o hospital armados para poder aniquilar um desafeto. Então,
eu recebi ontem a solicitação de alguns servidores, pessoas que estão felizes no ambiente que estão trabalhando, mas tem lá o porteiro contratado pelo governo do Estado, está lá trabalhando, faz a função de segurança, mas não é a segurança especializada, né? E o que eles estão solicitando, e aqui estão transmitindo via requerimento, é que o governo possa ter aí a condição de oferecer uma segurança mais reforçada para os servidores que trabalham no período noturno no Hospital Regional de Porto Nacional. Era para isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, deputado Léo Barbosa. Senhor presidente, eu quero apenas oficializar requerimentos de Vossa Excelência, que todos já foram protocolizados no sistema da Casa, e gostaria apenas de dar encaminhamento aos mesmos. São 6 requerimentos de autoria de Vossa Excelência. Obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, concedo a palavra ao deputado Léo Barbosa, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência. Tudo bem? Senhor presidente, projeto de lei complementar em regime de urgência, projeto de lei complementar número 3 de fevereiro de 2021, altera a lei complementar número 13 de 18 de julho de 1997, e que dispõe sobre a regulamentação das atividades de pesca, agricultura, piscicultura e também da proteção da fauna aquática e da outras providências. Está em votação a urgência do projeto de lei que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a publicação e posteriormente encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dando prosseguimento, senhor presidente, projeto de lei que estabelece como essencial no Estado do Tocantins as atividades educacionais e escolares e afins. Está em votação a urgência do projeto de lei que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a publicação e posteriormente encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moção de aplausos em homenagem ao excelentíssimo senhor senador Irajá Abreu por ser eleito primeiro secretário do Senado Federal. É de autoria do deputado Jair Farias, com subscrição de diversos pares desta Casa. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Requerimento de autoria do deputado Jair Farias, solicitando ao governador do Estado o envio de expediente para que se realize convênio com o município de Angico para a construção de um ginásio de esportes. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Mais um requerimento de autoria do deputado Jair Farias, solicitando ao governador Mauro Carles celebração de convênio com o município de São Sebastião do Tocantins para a construção de um ginásio de esportes. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Tá, entendi. Tá bem. Novamente, dando prosseguimento, senhor presidente, são todos os requerimentos de autoria do deputado Jair Farias, solicitando celebração de convênio entre o governo do Estado e municípios para a construção de ginásios de esporte, como de Esperantina e também o do bairro São José, no município de Augustinópolis, e a celebração também com o município, com a prefeitura do município de Angico, para a construção da praça central da cidade.
Está em votação a urgência dos requerimentos que acabaram de ser lidos. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Requerimento de autoria da deputada estadual Cláudia Leles, solicitando ao senhor governador Mauro Carles para que, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, se realize a pavimentação da TO 387, no trecho que liga o município de Taipas à Conceição. Ainda requerimento de autoria da deputada Cláudia Leles, solicitando, da mesma maneira, que a Secretaria de Infraestrutura e Cidades e Habitação realize pavimentação da TO 456 e da TO 030, que liga Lagoa do Tocantins a São Félix. Está em votação a urgência dos requerimentos que acabaram de ser lidos. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Requerimento em regime de urgência, senhor presidente, de autoria do deputado estadual professor Júnior Gel, enviado ao governador do estado com cópia à Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, solicitando a drenagem pluvial na rodovia TO 050, próxima ao Parque Industrial de Porto Nacional, entre a Granol e as Gramas Imperial. Está em votação a urgência dos requerimentos que acabaram de ser lidos. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Para finalizar, senhor presidente, requerimento com envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador Mauro Carles e com cópia para a Secretaria de Infraestrutura, solicitando a manutenção da TO 126, que liga Itaguatins ao município de Maurilândia, totalizando assim aproximadamente 21 quilômetros, de autoria do deputado Jair Farias. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Que seja incluída na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Senhor presidente, gostaria também ainda de incluir em regime de urgência e fazer a leitura do mesmo, do que trata da solicitação para a implantação de uma unidade de colégio militar no município de Santa Teresa do Tocantins. Requerimento de autoria do presidente desta casa, deputado Antônio Andrade. Tá. E, dando prosseguimento, senhor presidente, tratando-se da mesma temática, também do prosseguimento à leitura de requerimentos para o governo, solicitando a implantação de unidades de colégio militar para os municípios de Palmeirante, município de Nazaré, município de Lagoa da Confusão, município de Fátima do Tocantins, município de Natividade, implantação da escola militar no município de Chapada de Natividade, município de Axixá do Tocantins, colégio militar para o município de Juarina e município de Aliança do Tocantins, e para finalizar a implantação de unidade escolar do colégio militar no município de Formoso do Araguaia. Está em votação a urgência dos requerimentos que acabaram de ser lidos. Senhoras e senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados. Que seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Solicito a deputada Amália Santana para que possa ler a ata que não foi lida no início da sessão porque não tinha quórum. Só tirar. Eu vou pôr o pé em cima. Aproveitar o quórum para que a gente possa votar as atas. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 3 de novembro de 2020, ata da 208ª sessão ordinária.
Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 3 de novembro de 2020. Ata da 209ª sessão ordinária. Nona legislatura, segunda sessão legislativa, 4 de novembro de 2020. Ata da 210ª sessão ordinária. Eram essas atas, senhor presidente. Está em discussão as atas que acabaram de ser anunciadas. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovadas. Conceda a palavra. Passamos às comunicações. Conceda a palavra à deputada Amália Santana para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Tem oradores? Não tem oradores. Senhor presidente, por enquanto ninguém é inscrito, está abertas as inscrições. Não havendo oradores, passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado Léo Barbosa, primeiro secretário, para proceder à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Peraí. Ordem do dia da sessão ordinária número 03 para discussão em plenário no dia 3 de fevereiro de 2021. Requerimento número 1712, de urgência de autoria do deputado Antônio Andrade, que requer ao presidente da Assembleia o envio de expediente ao senhor governador, solicitando a reforma da parte elétrica do Colégio Estadual Félix Camoa, 2 do município de Ipueiras. Se tratando também, presidente, da mesma temática, o 1713, solicitando de igual maneira. Todo de autoria do deputado Antônio Andrade. Em discussão, os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados. Vai à secretaria para as providências. Votação em urgência do requerimento número 1752, de autoria da deputada Cláudia Leles. Está em discussão, o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vai à secretaria para as providências. Requerimento 1771, de autoria do deputado Léo Barbosa. Está em discussão, requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vai à secretaria para as providências. Requerimento número 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720 e 1721. Todos de autoria da deputada estadual Luana Ribeiro. Está em discussão todos os requerimentos, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados. Vai à secretaria para as providências. Requerimento 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 44, 1751, 1828 e 1829, todos de autoria do deputado professor Júnior Gel. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados. Vai à secretaria para as providências. Ofício 1761, 1767, 69, 70, 1830, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1837, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1853, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
1863, 64, 65, 66, 67, 68, 69, todos de autoria da deputada estadual Wanda Monteiro. Está em discussão todos os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1213, 1214, 1276, 1240, 1242, 43, 44, 1445, 1473, 1474, 1475, 76, 77, 78, 79, 1480, 1508, 509, 511, 531, todos de autoria do deputado Antônio Andrade. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1208 e 1209, de autoria da deputada Cláudia Leles. Perdão, presidente, 1456 também. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Ofício 1157, 1519, 1520. Perdão, presidente, é apenas o 1157 de autoria do deputado Elenil da Penha. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1519, 20 e 21, todos de autoria do deputado Fabião Gomes. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1154, de autoria do deputado Gleidson Nato. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1400, 401, 1402, 403 e 404, todos de autoria do deputado Issan Saado. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1140, 41, 44, 1145, 1168, 1526, todos de autoria do deputado Jorge Frederico. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1079, 1080, 1234, 1235, 36, 37 e 1297, todos de autoria do deputado estadual Léo Barbosa. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1124, 25, 26, 27, 28, 29, 1200, 201, 202, 1203, 1204, 205, 6, 7, 1250, 51, 52, 53, 54, 55, 1256, 57, 58, 59, 1260, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 1630, 32, 34, 35, 1636, 1637, 38, 39, 40, 1641, 1642, 43, e 1644 e 1765, todos de autoria da deputada Luana Ribeiro. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1136, 38, 1178, 1181, 88, 1228, 1230, 1618, 1686, 1737 e 38, todos de autoria do deputado professor Júnior Gel. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1158, 1162, 1163, todos de autoria do deputado Ricardo Aires. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimento 1105, 1149, 150, 51, 69, 1170, 71, 72, 1278, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86, todos de autoria da deputada Valderez Castelo Branco. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Requerimentos 1298, 99, 1300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 1309, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1320, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, todos de autoria do deputado Vilmar de Oliveira. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovados, vai à secretaria para as providências. Senhor presidente, não há mais requerimentos de urgência na ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores para discussões parlamentares, eu encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão. Não vale carimbo, não?